Amém. Glória a Deus. Queridos, nós vamos entrar agora no momento da palavra. Eu quero mais uma vez pedir a você encarecidamente que pegue aí a sua Bíblia, pegue aí a sua espada, esteja aí com a sua espada nas mãos. Nós vamos ler um texto que está no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo de número 4, a partir do verso de número 3. Eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem, que diz assim, ó. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicá, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos? Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com a que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água da vida? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém, queridos? Eu quero, nessa noite, compartilhar com os irmãos o tema sendo fonte de água viva para os sedentos. Vou repetir. Sendo fonte de água viva para os sedentos. Nós vamos trabalhar sobre esse texto. É um texto muito conhecido, é o texto que vai nos falar da mulher samaritana. E nós vamos falar desse encontro aqui, né, que Jesus teve com essa mulher. Ainda que os judeus e os samaritanos não se comunicassem, Jesus aqui, ele já chega em Samaria, ele já chega nesse local, já quebrando aqui as barreiras, já colocando por terra todo tipo de barreira que pudesse existir, para que ele pudesse se achegar àquela mulher e apresentar para ela o plano da salvação, falar para aquela mulher da fonte, né? Porque nós vemos que essa mulher ela vai num determinado horário do dia ali naquela fonte buscar água para saciar a sua sede, a sua necessidade física, né? E Jesus ali, ele não perde a oportunidade de apresentar para aquela mulher o plano da salvação, porque Jesus, ele quer trazer ao coração do homem, ele quer trazer o homem para que o homem se arrependa dos seus caminhos, o homem conheça o plano da redenção e beba da água da vida. Quem é essa água da vida? Essa água da vida, ela é o próprio Jesus. E ele quer oferecer, ele ofereceu essa água da vida para aquela mulher, ainda que aquela mulher nessa conversa ainda não estivesse entendendo que água era essa, porque até onde nós lemos no versículo 14, essa mulher ainda não está entendendo que Jesus está falando de algo espiritual. Essa mulher ainda entende que Jesus está falando de algo natural. Ela ainda não tem a compreensão de que Jesus está tratando com ela aqui das coisas espirituais, das coisas celestiais. Então eu quero nessa noite, querido, eu quero ser o mais breve possível, o mais objetivo possível, para que a gente possa ser edificado por essa palavra, por esse tema, né? Sendo fonte de água viva para os sedentos. Jesus nos chamou, Jesus nos separou para que nós pudéssemos ser fontes de água viva, para alimentar, para saciar a sede
daqueles que estão no mundo, daqueles que estão sedentos, daqueles que estão perdidos, daqueles que ainda não conhecem o plano de salvação, aqueles que ainda não se renderam a ti, ainda não, a Ele, e não conseguiram compreender como fazem para herdar a vida eterna. Então, o primeiro ponto que nós vemos aqui na nossa leitura é que há aqui já uma barreira, né? Qual é a barreira? A barreira é que existia uma dificuldade, né, entre samaritanos e judeus. Eles não se comunicavam, eles não se falavam, e toda vez que um judeu ele tinha que sair da Judéia para ir até a Galiléia, ao invés de ele escolher o caminho mais simples, que era o caminho natural, que era o caminho que passava por dentro de Samaria, os judeus não o faziam, porque devido a esse problema eles preferiam dar uma volta enorme para chegar até a Galiléia, mas não passando por Samaria, para evitar o contato com os samaritanos. E aqui Jesus ele já chega e ele já quebra essa barreira, Jesus já coloca por terra essa inimizade, e é o próprio Jesus quem chega aqui e puxa assunto, é o próprio Jesus quem se dirige à mulher. Não é a mulher que vem falar com Jesus, não é a mulher que vai fazer alguma pergunta para ele, mas muito pelo contrário, é o próprio Jesus que, ao vê-la chegar ali no poço, dirige a palavra para ela, e pede a ela que dê água para ele beber. Jesus já usa aquilo ali como um pretexto, né, para puxar assunto, e essa mulher, ao ver, ela fica espantada ao ouvir que Jesus está se dirigindo a ela, e ela faz essa indagação: como pode tu, sendo judeu, pedir água a mim, que sou mulher samaritana? Se os samaritanos e os judeus eles não se comunicam. Então, primeira coisa que a gente entende aqui, primeiro ponto que a gente percebe aqui, é que Jesus ele quebra barreiras. Jesus ele quebra os obstáculos. Jesus, para chegar até o coração de alguém, para chegar até alguém, ele quebra qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de barreira, qualquer tipo de impedimento que possa haver para que ele possa se revelar a alguém. E isso precisa também ser assim conosco, queridos. Nós precisamos quebrar toda barreira, todo impedimento. Nada pode nos impedir de levar o evangelho, nada pode nos impedir de que nós possamos verdadeiramente ser fontes de água viva para aquelas pessoas que estão sedentas, que precisam ouvir a palavra, que precisam receber da porção do Senhor. Então Jesus ele quebra qualquer tipo de barreira que podia haver, e ele se dirige à mulher, ele não perde a oportunidade de chamar essa mulher para uma conversa e assim revelar as coisas espirituais para ela. E aí nós vemos que Jesus começa a puxar assunto com aquela mulher, está falando de água, né? Aquela mulher achando que Jesus está falando da água do poço, mas Jesus está falando da água da fonte, da água de vida eterna, que é Ele próprio. E aquela mulher começa a indagar Jesus: Senhor, mas o Senhor não tem com que tirar, o poço é fundo, onde pois tens a água da vida? E aquela mulher vai fazendo uma indagação: és o Senhor maior do que o nosso pai Jacó? Ele mesmo deu o que nos deu o poço, ele mesmo bebeu dele, os seus filhos e o seu gado. Ou seja, essa mulher, ela está perguntando, ela está indagando a Jesus, ela não sabe quem está diante dela, ainda que Jesus tenha falado para ela: se você soubesse, mulher, quem é o que está te pedindo água, você é que iria me pedir água. E aquela mulher, ela tem agora a ousadia, né? Ela está tão, assim, sem noção do que Jesus, na verdade, está falando, que ela fala para ele: é o Senhor, por acaso você é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, que ele bebeu, que os seus filhos beberam, e o seu gado beberam desse poço? Esse poço é importante. Esse poço está aqui há muito tempo. Esse poço é algo importantíssimo, algo valiosíssimo, e o Senhor é maior do que isso, o Senhor é maior do que Jacó. Ela indaga: o Senhor é maior do que Jacó? É como se ela estivesse dizendo: o Senhor é maior do que aquele que lutou com Deus e prevaleceu? O Senhor é maior do que meu pai Jacó? E aí Jesus ele continua
a conversa e ele responde para ela: eu vou te dizer algo, qualquer um que vier aqui beber dessa água, desse poço, vai voltar a ter sede. Porque esse poço, ele só fornece uma água, a água natural, a água que pode saciar a minha sede física, a água que pode saciar a sede natural do meu corpo, da minha necessidade humana. É a única coisa que essa água que você vem buscar aqui todo dia pode fazer. Mas eu quero dizer para você, mulher, que existe uma água que você pode beber, e se você beber, você não mais terá sede. Porque quando você beber dessa água, do seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior vai brotar água viva, e você não mais terá sede. Jesus está continuando falando de coisas espirituais, Jesus está falando das coisas celestiais, e essa mulher ainda não consegue entender, e ela vai continuar perguntando para ele. No versículo 15 ela vai dizer: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Essa é a indagação que ela faz no versículo 15. Ela fala: Senhor, onde é que tem essa água? Porque eu não quero mais ter que todo dia sair da minha casa e vir aqui beber dessa água. Se há algum lugar, se há uma água que eu posso beber e não mais tenha que vir aqui buscar essa água, eu quero essa água. Eu quero essa água. Ela ainda estava pensando na água natural. No versículo 16, Jesus diz para ela: mulher, chama teu marido e vem cá. E a mulher responde e diz: não tenho marido. Jesus responde a ela: disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos. Isso, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Aí ela começa a entender, ela começa a perceber que ela não está falando com um simples homem. Ela começa a perceber que quem está diante dela é um profeta. Ela consegue entender que quem está na sua frente não é um mero homem, mas é alguém que tem uma visão celestial, é alguém que está falando com ela de coisas espirituais. E aí Jesus começa a falar com essa mulher começa a falar, continua falando com Jesus, e ela começa a falar de adoração. E ela diz: Senhor, nossos pais adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que o local de adorar não é em Jerusalém. Mas nossos pais afirmam que é nesse monte. E aí Jesus, que é a fonte de água da vida, a fonte de água da vida que jorra dentro de mim, dentro de você, ele diz para ela: mulher, eu preciso esclarecer algo para você. Chegou a hora, chegou o momento, e agora é. Porque eu estou aqui, que nem nesse monte, nem em Jerusalém, é o local de adorar ao Pai. Mas o local de adorar ao Pai é dentro de nós. Porque o Pai procura verdadeiros adoradores, porque o Pai é Espírito, ele procura verdadeiros adoradores que possam adorá-lo em espírito e em verdade. Então não é mais em Jerusalém, não é mais nesse monte, mas é dentro de nós, é no nosso coração, a nossa adoração, a verdadeira adoração, a adoração que vai até o trono da glória de Deus. É a adoração do nosso coração, do nosso íntimo, do nosso interior, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa devoção. Eu não preciso mais de um local físico, eu não preciso mais estar no monte, como os samaritanos dizem, eu não preciso mais estar dentro do templo em Jerusalém, porque eu posso adorar a Deus aonde eu estiver, eu posso adorar a Deus em qualquer circunstância, eu posso adorar a Deus de dia, de tarde, de noite, não há mais um local para que eu esteja ali, eu não preciso me dirigir de um determinado ponto para outro determinado ponto para adorá-lo, não. Eu adoro a Deus agora em espírito e em verdade, e aonde eu estiver, Deus vai receber a minha adoração, feita de todo o meu coração, de todo o meu entendimento e de toda a minha alma, de toda a minha força, e Ele irá receber, porque Ele tem buscado verdadeiros adoradores, Ele tem buscado pessoas que possam adorá-lo assim, com verdade, de coração, de alma, com entendimento. Não mais um rito religioso, não mais
um compromisso litúrgico, mas uma adoração sincera e verdadeira. Uma adoração sincera e verdadeira. É isso que Deus quer de nós, é isso que Ele requer de nós. E essa mulher começa a entender, essa mulher tem um entendimento aberto para aquilo que Jesus está falando com ela. Ela começa a entender que Jesus não está falando das coisas naturais, Jesus não está falando da água que está no poço, mas Jesus está falando da água que é Ele mesmo, a água da vida, a água que liberta, a água que transforma, a água que cura, a água que dá vida, a água que sacia a sede espiritual. É essa a água que Jesus está tratando com aquela mulher. E a mulher diz: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus, no versículo 26, ele declara para a mulher: mulher, eu sou. Eu que falo contigo. Jesus agora ele declara quem ele é. Jesus agora ele fala abertamente com aquela mulher, dizendo: eu sou o Messias. Eu sou o Deus de Israel. Eu sou. Porque essa declaração, eu sou, é a mesma declaração que Deus faz no Antigo Testamento. Lá em Êxodo capítulo 3, é assim que ele se apresenta para Moisés. Quando ele aparece para Moisés, que ele envia Moisés para libertar Israel do cativeiro do Egito, Moisés vai indagar: Senhor, mas quando eu for até os anciãos, quando eu for até os meus irmãos, como eu vou me apresentar para eles? O que eu direi para eles? Como eu vou dizer quem me enviou a eles? E Deus diz: Moisés, você só vai dizer uma coisa, diga: o eu sou me enviou a vós. Então Jesus aqui ele está fazendo essa afirmação, essa declaração de que eu sou o Senhor, eu sou o Deus de Israel, eu que falo contigo, eu sou aquele que veio para libertar o povo, eu sou aquele que veio para libertar a humanidade do seu pecado. E aí, poucos depois, os discípulos se achegam e ficam maravilhados de que Jesus está conversando com aquela mulher. E aí, no versículo 28, diz assim, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Queridos, aquele que recebe da água da vida, essa mulher ela recebeu, ela conseguiu entender, os seus olhos foram abertos e ela conseguiu entender que quem estava falando com ela era o próprio Senhor. E ela recebe da água da vida, ela consegue entender que a água que Cristo está falando é uma água para a vida eterna, é uma água que sacia a nossa sede espiritual. E essa mulher, ela bebe dessa fonte, ela toma dessa fonte, e ao tomar dessa fonte, essa água adentrar o seu interior, qual é a primeira atitude que essa mulher toma? A Bíblia diz que no versículo 28, deixou a mulher o seu cântaro, ou seja, a água que era tão importante para saciar a sua sede física, ela deixou para lá. Aquilo que ela foi buscar, ela deixou lá. Não era mais importante. A água que seria tão necessária para a sua sobrevivência, não, a partir daquele momento, a partir do momento que ela recebe da água da vida, a partir do momento que a água da vida entra no seu interior, ela não tem mais essa sede, mas a sua sede espiritual é saciada. E aquela água que outrora era importante é deixada de lado, porque a Bíblia diz: deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Ela largou ali o seu cântaro, ela largou ali a sua vasilha e foi até a cidade. E o que ela vai fazer na cidade? Sabe o que ela vai fazer na cidade? Ela vai ser a fonte de água viva para alimentar, para saciar os sedentos. Ela recebe da água da vida, a água da vida entra no seu interior, e é assim que ela entra no seu interior, assim que a palavra de Deus entra no seu interior, que ela recebe a palavra do próprio Cristo, essa palavra vem como uma água viva e começa a jorrar, e ao começar a jorrar, ela larga o seu cântaro, ela não tem mais interesse naquela água normal, naquela água natural, e ela larga aquela água, mas o seu interior está cheio de água viva.
Está cheio de água viva, está fluindo, está borbulhando. E essa água viva, ela quer se manifestar, ela quer falar. E essa mulher larga ali, ela vai correndo para a cidade. E quando chega na cidade, queridos, ela diz, vinde e vede um homem que me falou tudo o que eu tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Aquela mulher agora ela está testemunhando, queridos. Ela está dizendo que ela encontrou o Cristo, ela está dizendo que ela encontrou o Messias, ela está dizendo isso para os samaritanos, que não se comunicavam com os judeus. Mas essa mulher crê na palavra que ela ouviu, a palavra da verdade, a palavra que liberta, que transforma, que cura, que dá vida, que sacia a sede. E ao ter a sua sede saciada, ela corre para ela levar água para os sedentos. Mas não a água física que ela tinha tirado do poço, porque o texto diz que ela deixou o seu cântaro. Mas ela está levando a água que está fluindo de dentro dela, que é uma água viva. E ela leva essa água viva até outras pessoas, até outros que ela sabia que estavam sedentos, que precisavam beber da água da fonte. E a Bíblia vai dizer que ela fala isso para eles, e lá no versículo 42 diz assim, 41. E muitos mais creram nele por causa da palavra de Jesus. Vou ler do 40, melhor. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com ele, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Queridos, judeus e samaritanos não se falavam. Uma mulher se dirigia a um homem no contexto daquela época era algo muito complicado. Uma mulher sozinha, um homem sozinho, então era algo muito complicado. Então Jesus ele chega, ele quebra as barreiras, ele derruba as muralhas, ele não perde a oportunidade de levar a palavra para aquela mulher. E ao se revelar para aquela mulher, e a mulher receber da água da fonte, aquela mulher sai e ela corre, e ela vai contar na cidade com quem ela teve um encontro que mudou a sua vida, mudou a sua história, e ela começa a anunciar as coisas que ela ouviu de Jesus. E o testemunho daquela mulher é algo tão tremendo, algo tão impactante, que a Bíblia diz que aqueles homens vão para Jesus. Aqueles homens precisam agora confirmar tudo que ouviram daquela mulher. E aí, ao se depararem com Jesus, Jesus prega, Jesus também ministra a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que é a verdade sobre aqueles homens. E eles se maravilham. Eles se impactam pela palavra, eles também recebem da água da vida e deixam essa água da vida, bebem dessa água da vida e deixam essa água da vida fluir do seu interior. Eles, quando encontram com a mulher, eles dizem, olha, não é mais por aquilo que você diz. Aquilo que você diz nos enviou até o mestre, mas nós chegamos lá e ouvimos dele próprio as palavras da vida, as palavras de vida eterna. Também bebemos da fonte. E nós cremos verdadeiramente que este é o Cristo. Nós cremos verdadeiramente que ele é o Senhor que havia de vir ao mundo. Amém, queridos? Deus não perde a oportunidade, meu irmão, de ministrar, de proclamar a sua palavra. O que tem nos impedido de proclamar a palavra? O que tem nos impedido de ser uma fonte de água viva a jorrar em qualquer lugar? Qual tem sido o impedimento? Qual tem sido a nossa dificuldade? Qual tem sido o problema que tem nos deixado muitas vezes calados? Tem nos impedido de continuar proclamando essa palavra? O que tem nos impedido de ir mais longe, de ir além? Ah, mas eu não falo com aquele pessoal. Queridos, isso precisa cair por terra.
Porque nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro para tomar, como a Bíblia diz em Mateus 28, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa foi a declaração, essa foi a ordem que Cristo nos deu. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não diz ide a alguns lugares e pregai para alguns, não, ele diz ide e pregai para toda criatura. Preguem, anunciem, proclamem, vivam o evangelho da graça. Anunciem esse evangelho a toda criatura, para a glória do nome de Deus. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar nessa hora. Pai, mais uma vez nós te engrandecemos e te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Deus, obrigado porque Jesus, ele não perde a oportunidade. Ele não perde a oportunidade de falar de salvação, de cura, de libertação, de amor, de graça, de perdão. E ele não perdeu a oportunidade de se encontrar com essa mulher, e mesmo sendo samaritano, ele se dirigiu a ela. E ele revelou as coisas espirituais para aquela mulher. Aquela mulher que tinha ido ali buscar da água natural, a água para saciar a sua sede física. Aquela mulher recebe da água da vida. Aquela mulher, ela toma da água da fonte, diretamente da fonte. Ela tem o privilégio e a honra de tomar água direto da fonte natural, da fonte de água que joga a água da vida eterna. Ela tomou dessa água, Pai. E ao tomar dessa água, verdadeiramente ela foi transformada, os seus olhos foram abertos e ela foi impactada por tudo aquilo que ela viu e ouviu de Cristo Jesus. E ao tomar dessa água, Senhor, aquela mulher se sentiu impactada e impulsionada pelo Teu Espírito a anunciar as maravilhas que ela vivenciou à sua cidade. E ao proclamar essa palavra, Senhor, a ter do seu interior a água viva fluindo de dentro de si, ela não se conteve. E ela começou a proclamar, ela começou a falar, e ela começou a anunciar que tinha bebido da água da fonte, da água da viva, e que não mais ela teria sede, porque ela abandonou o seu cântaro para proclamar da água da vida. E muitos, ó Deus, ouviram o seu testemunho e se converteram e foram até o Mestre e também tomaram da água da vida. Obrigado, ó Deus, porque hoje também nós tomamos dessa água, a água da vida, e que de nós possa continuar, ó Deus, saindo, que nós possamos continuar sendo fontes de água viva, ó Deus, para saciar aqueles que estão vivendo nesse mundo sedentos da tua presença, sedentos da tua graça, sedentos do teu toque, sedentos da tua transformação. Que nós sejamos, ó Deus, os agentes que irão atrair essas pessoas até o Senhor, para que eles possam também beber da água da fonte, da água da vida eterna. E possam, ó Deus, também ter dentro de si um rio de água viva fluindo, para que a cada dia o teu reino ele se expanda, o teu evangelho ele avance para a glória do teu nome. Muito obrigado por essa palavra, que o Senhor abençoe, ó Deus, cada irmão, cada amigo que está nesse momento acompanhando este culto, que a tua bênção, a tua graça possa estar sendo derramada sobre a vida de cada um e que eles possam beber da água da fonte da vida em nome de Jesus. E que a graça superabundante, redentora e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, nosso Abba, que as consolações, a comunhão, a unção e o poder do seu Santo Espírito venha e repouse sobre cada um de vós, sobre todo o Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje
e para sempre. E todo aquele que crê, diga amém.